Nós voltamos a entrevistar o advogado Luiz Antônio Lima, que está falando sobre o projeto do Poder Judiciário cearense de extinção de comarcas. Doutor Luiz Antônio, no bloco anterior, a pergunta que ficou no ar foi sobre o que na prática representa a extinção de comarcas para o jurisdicionado e para o advogado. Bem, na prática, isso representa mais ou menos o seguinte. Significa dizer que em uma cidade como Mulungu, que nós estivemos lá na semana passada, no almoço das sextas, com os advogados que nós fazemos e estamos indo para o interior, já fomos a Sobral, fomos a Aracati, fomos a Quixadá. O senhor está visitando as comarcas e conversando com os advogados. Com a advocacia, sendo recebido pelos prefeitos, pelos vereadores, para que eles conversem com os deputados e não permitam a aprovação dessa matéria. Mas no sentido de sensibilizá-los, né, para evitar a aprovação exatamente. Dessa matéria. Porque o que é que acontece? Respondendo objetivamente à pergunta do nobre colega. Município de Mulungu, vamos supor, se extingue a comarca. Então, as pessoas que utilizam os serviços da justiça naquele município não vai mais existir. Vão ter que se deslocar para outra comarca. Para outra comarca, para uma comarca vizinha. Isso, em primeiro lugar, é preciso que se entenda que gera uma sensação de insegurança muito grande para a coletividade. Outro dia, só abrindo um parênteses para concluir a resposta, eu escutava uma reportagem na mídia nacional sobre os assaltos a bancos aqui nas cidades do interior de Fortaleza, onde os bandidos chegam e explodem os caixas eletrônicos. Então eu via nesta entrevista que por conta destes assaltos, os bancos estão fechando e o movimento do comércio está diminuindo em torno de 50% nestes municípios que estão sendo vitimados pelas quadrilhas que assaltam os bancos. Então, veja bem, os bancos estão saindo das cidades e vai sair também o poder judiciário de alguma dessas cidades. Então você imagina a sensação de insegurança, de impotência para esses municípios. E respondendo objetivamente à pergunta do meu nobre colega, também advogado, o que isto vai representar é o aumento do sofrimento da população. Vai significar mais ou menos o seguinte: o objetivo da justiça é trazer a paz social, é o equilíbrio para a relação das pessoas. Então, mediante agora um problema entre vizinhos, você não vai mais recorrer à justiça, porque para fazer isso você vai ter que se deslocar para um outro município. E muitas vezes essas pessoas têm até dificuldade de se locomover. Dificuldades de se locomover. Um processo... Porque não tem recurso, não tem... Não tem recurso, dependem de transporte público, de transporte de outras pessoas. Não tem sequer condições de pagar para fazer essa locomoção. Verdade. Isso significa dizer que as pessoas vão deixar de percorrer, de perseguir os seus direitos e, consequentemente, para algumas pessoas que em alguns momentos agem à margem da lei, vai ficar uma situação confortável para elas, né? Eu vou brigar com o meu vizinho por qualquer motivo, porque ele não vai ter a justiça aqui para solucionar um conflito. Isso significaria, então, a inviabilização da concretização do princípio do acesso à justiça? Isso é fechar as portas da justiça para o cidadão. Isto, infelizmente, é rasgar a Constituição Federal. Isto é rasgar a Constituição Estadual. Isso é ir contra as normas do próprio Conselho Nacional de Justiça. Isto é fechar as portas da justiça para o cidadão. Outro dia, nós estávamos em uma audiência pública na Assembleia, que nós estamos atentos a essa questão, acompanhando todos esses passos, e um dos deputados que
já se posiciona contra isso aí, porque são vários que estão se posicionando contra este projeto do tribunal, porque o tribunal manda o projeto para a Assembleia. A Assembleia é que vai ter que decidir isso, os deputados. Então, como é que um deputado vai aprovar que se feche as portas da justiça em vários municípios do estado do Ceará e depois ele irá bater nas portas dos eleitores? É verdade. Atrás de voto, atrás de se eleger. Então, os deputados hoje no estado do Ceará, eles estão com, digamos assim, no dito popular, com a sua vênia, com a batata muito quente nas mãos. E nós fomos a alguns dos gabinetes dos deputados, eu juntamente com o doutor Mardônio Almeida, nosso colega advogado, militante na comarca do Maracanaú, que conhece muito bem o interior, que nos acompanha nos nossos almoços, e eu cheguei a gravar alguns vídeos com alguns deputados e deputadas e colocamos em nossas redes sociais. Todos que nós conversamos se posicionaram contra. E em uma das audiências públicas que nós fomos para discutir esse assunto, teve um deputado contra o projeto que fez a seguinte comparação. Ele abriu aspas e falou: vejam os senhores, com todo respeito à justiça, quando você fecha uma bodega no interior, você já causa um grande prejuízo para aquela sociedade. Agora imagine, os senhores, você fechar o poder judiciário de uma cidade. Então, Everton, lamentavelmente, é uma medida, um projeto muito que vai trazer que traz muitos prejuízos para a sociedade, porque nestes momentos de evolução tecnológica, a gente está aqui e não deixa de falar em internet, em redes sociais, telefone celular, você está aí com notebook. Então nós estamos vivendo num mundo buscando alternativas de melhoras em todos os segmentos. Então é completamente inexplicável o Tribunal de Justiça pensar não em expandir mais a justiça, É um retrocesso. mas em fechar as portas do Poder Judiciário para o cidadão. Doutor Luiz Antônio, o tempo realmente voou. Infelizmente, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e faz votos de que a categoria consiga vencer mais essa batalha, né, em nome de uma boa prestação jurisdicional, e abre agora o espaço para as suas considerações finais. Meu nobre colega, as minhas considerações finais aqui é no sentido de dizer que os ilustres representantes da magistratura cearense de segundo piso do Tribunal de Justiça, eles estão aí cumprindo as suas funções, as suas respeitáveis funções, mas de forma passageira. Eu faço um alerta e um pedido aos senhores. Não deixem a marca negativa de fechar com marca na gestão dos senhores. Isso será muito danoso para toda a população do estado do Ceará. Obrigado. Muito obrigado.